Você já repetiu o credo centenas de vezes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Palavras que escapam da boca mecanicamente, sem um pensamento, sem um sentimento sequer. Apenas a repetição vazia em uma missa ou em um terço qualquer. Mas Rudolf Steiner descobriu algo que a Igreja esconde há séculos. O credo não é uma simples declaração de fé. É uma fórmula espiritual codificada. E cada palavra, quando pronunciada com a consciência correta, ativa camadas do seu ser que você nem imaginava que existiam. A maioria das pessoas recita o credo da mesma forma que dita a senha do banco. Rápido, automático, sem conexão alguma. E nada acontece. Nenhuma transformação, nenhum poder se manifesta. Apenas palavras mortas, pairando no ar. Mas quando você entende o que Steiner revelou, tudo muda. O credo se transforma em um portal. Cada frase abre uma porta específica no seu corpo espiritual. E do outro lado dessas portas, há forças aguardando para serem ativadas. Você já sentiu que rezar o credo deveria fazer algo mais? Que aquelas palavras carregam um peso, mas você não consegue acessar, que existe um poder ali que ninguém te ensinou a desbloquear? Steiner revelou, em palestras restritas de 1907 em Munique, que o credo foi criado pelos primeiros cristãos iniciados como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Não era uma declaração para as massas. Era uma técnica esotérica destinada a alunos avançados. Cada frase corresponde a um dos seus 4 corpos constitutivos: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu superior. E quando você recita conscientemente, seguindo o método que Steiner ensinou, você não está apenas pronunciando palavras. Você está literalmente reconstruindo sua estrutura espiritual, mas a Igreja transformou isso em um mero ato de repetir como um papagaio. Repita, 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 não questione, não entenda, apenas decore e recite, e o poder se perdeu. Steiner explicava que isso não foi um acidente, foi uma estratégia deliberada. Porque quando as pessoas descobrem o poder real do credo, elas não precisam mais de intermediários. Elas acessam o divino diretamente. Isso a Igreja institucional nunca quis. Vamos decodificar frase por frase. E você vai ver por que cada palavra importa. Porque a ordem importa. Porque até a respiração entre as frases importa. Primeira frase do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Steiner revelava que essa frase não é sobre acreditar em um Deus lá em cima nas nuvens. É o reconhecimento consciente da força criativa que permeia toda a existência física. O Pai representa o princípio criador que materializou o universo. E quando você diz essa frase com consciência plena, você está fazendo algo específico no seu corpo físico. Você está ancorando sua matéria física na fonte criadora. Está lembrando suas células de onde vieram. Está conectando osso, sangue, carne com a inteligência que os formou. Isso não é uma metáfora. Steiner mapeava processos etéricos reais. Quando você pronuncia Deus Pai Todo-Poderoso com intenção focada, uma vibração específica percorre seu corpo físico. Começa na base da coluna, sobe lentamente e ancora sua estrutura material no fundamento cósmico. A maioria recita e não sente nada porque está no piloto automático. A boca fala, a mente vaga, nenhuma conexão, mas quando você para, respira profundamente e pronuncia cada sílaba sentindo o peso da verdade cósmica. Seu corpo físico responde. Você pode sentir uma solidez diferente, uma presença mais densa, como se você estivesse mais aqui,
mais encarnado, mais real. Steiner ensinava que pessoas que vivem desconectadas do corpo físico, sempre na cabeça, sempre abstratas, precisam começar por essa frase, repeti-la conscientemente todos os dias, até sentir os pés firmemente plantados na realidade material. Segunda frase, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Agora a coisa muda. Você saiu do Pai Criador e entrou no Filho manifestado. Steiner revelava que Jesus Cristo aqui não é apenas uma pessoa histórica, é o Cristo cósmico, a força que desceu do espiritual para o material, a ponte entre dois mundos. E essa frase ativa seu corpo etérico, a camada vital que mantém seu corpo físico vivo. O campo de energia que pulsa entre suas células e permite que a matéria inerte se torne um organismo vivo. Quando você diz, creio em Jesus Cristo, com consciência, você está alinhando seu corpo etérico com a frequência crística. Está sintonizando sua vitalidade com a fonte da vida universal. Steiner explicava que o Cristo não é propriedade do cristianismo institucional. É uma força cósmica que entrou na evolução terrestre em um momento específico e está disponível para todos que acessam conscientemente. E aqui está o segredo que a Igreja escondeu. Você não precisa acreditar em Jesus como um salvador externo. Você precisa reconhecer o Cristo como o princípio vivo dentro do seu próprio corpo etérico. Quando você recita essa frase corretamente, você não está pedindo salvação de fora. Você está ativando a força crística que já vive em você, adormecida, esperando para ser acordada. E o corpo etérico responde. Pessoas que fazem isso relatam uma sensação de calor suave no peito, expansão na região do coração, vitalidade aumentada, sono melhor. Doenças crônicas melhorando sem explicação médica, porque o corpo etérico, quando alinhado com a força crística, se fortalece, regenera, cura. Terceira frase, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Steiner parava nessa frase e passava horas explicando, porque aqui está codificado um dos maiores mistérios da evolução humana. Concebido pelo poder do Espírito Santo, significa que o Cristo não veio através de um processo biológico comum. Veio através de uma intervenção direta do plano espiritual mais elevado. Maria representa a matéria purificada, a substância terrestre preparada para receber o divino. E quando você recita essa frase, você está fazendo algo no seu corpo astral, a camada emocional e mental acima do corpo etérico. O corpo astral é onde vivem seus desejos, seus medos, seus pensamentos, suas emoções. É a parte de você que Lúcifer e Ahriman mais atacam. E é a parte que mais precisa ser purificada para receber o influxo espiritual. Steiner ensinava que quando você diz nasceu da Virgem Maria, conscientemente, você está criando dentro do seu corpo astral uma matriz virgem, um espaço limpo, não contaminado por impressões astrais tóxicas do mundo. E nesse espaço virgem, o Cristo pode nascer em você, não metaforicamente, literalmente, como uma força viva no seu campo astral. A maioria das pessoas tem um corpo astral poluído. Larvas astrais de pensamentos negativos, cordões energéticos de relacionamentos tóxicos, impressões de traumas não resolvidos. E tudo isso bloqueia o nascimento do Cristo interior. Mas quando você recita essa frase diariamente com a intenção de purificação, você começa a limpar, lentamente, pacientemente. Como Maria preparou seu ventre para receber o divino, você prepara seu corpo astral. E um dia, você sente uma presença nova, uma luz que não vem de fora. Vem de dentro. O Cristo nasceu em você.
Quarta frase, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essa frase incomoda muita gente. Por que focar no sofrimento? Por que detalhar a crucificação? Não seria melhor pular direto para a ressurreição? Rudolf Steiner explicava que não, porque essa frase carrega um ensinamento profundo sobre a descida do Espírito na matéria. Jesus Cristo padeceu. Desceu ao ponto mais baixo da experiência material. Passou pela dor, pela traição, pela humilhação, pela morte física. Experimentou tudo que significa estar preso num corpo físico mortal. E quando você recita essa frase conscientemente, você está reconhecendo seu próprio sofrimento material. Você não nega, não reprime, não finge que a vida física não dói. Você diz, sim, eu também padeço. Eu também sou crucificado pelas limitações da matéria. Eu também morro um pouco a cada dia que meu corpo físico envelhece. E essa honestidade brutal é libertadora, porque quando você para de negar o sofrimento, você pode transcendê-lo. Rudolf Steiner ensinava que essa frase trabalha com o que ele chamava de corpo físico inferior. A parte de você que experimenta dor, doença, cansaço, morte. A parte que o ego rejeita. E quando você abraça isso conscientemente através dessa frase, você integra. Você aceita que ser humano é carregar a cruz. E nessa aceitação, a cruz fica mais leve. Pessoas que recitam essa frase com presença plena relatam alívio de dores crônicas, aceitação de diagnósticos difíceis, paz com a mortalidade, porque elas param de lutar contra o inevitável e começam a fluir com ele. Quinta frase, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, e aqui vem a virada, do ponto mais baixo, a ascensão, da morte, a vida, do sepulcro, a ressurreição. Rudolf Steiner revelava que desceu aos infernos não é um lugar geográfico. É a descida do Cristo ao reino mais denso da matéria, aos reinos onde nem a luz penetra, aos espaços de total escuridão espiritual. E foi lá, no fundo do abismo, que Jesus Cristo plantou a semente de luz, que ele redimiu até a matéria mais morta, que ele provou que não existe lugar tão escuro que não possa ser iluminado, e ao terceiro dia, ressurreição. Não reanimação de cadáver, mas transformação total da matéria. O corpo físico de Jesus Cristo não voltou como estava. Voltou transfigurado, etérico, radiante. Quando você recita essa frase, você está ativando seu eu superior, a parte mais elevada da sua consciência, a centelha divina que nunca morre. E seu eu superior conhece a verdade. Você também vai ressuscitar, não apenas num futuro distante após a morte, mas aqui, agora, nesta vida. Cada vez que você desce aos seus próprios infernos internos, depressão, vício, desespero, e emerge do outro lado transformado. Você está ressuscitando. Cada vez que você atravessa uma morte simbólica e renasce mais forte, você está vivendo o mistério pascal. Rudolf Steiner dizia que o credo ensina que a ressurreição não é um evento único de 2000 anos atrás. É um processo contínuo disponível para todos. E quando você recita essa frase sabendo disso, você não está lembrando uma história. Você está ativando um potencial. Seu eu superior ouve e responde. E começa a trabalhar na sua ressurreição pessoal. Sexta frase, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu. Não ficou preso à terra, não permaneceu limitado. Subiu aos reinos espirituais mais elevados e se sentou à direita do Pai. Rudolf Steiner explicava que isso significa que Jesus Cristo,
após completar sua missão terrestre, retornou ao seu lugar de origem cósmica, mas não como antes. Agora ele carrega a experiência da encarnação. Agora ele conhece a humanidade de dentro. E quando você recita essa frase, você está reconhecendo sua própria origem celeste. Você veio de cima, você desceu para experimentar a matéria. Mas seu verdadeiro lar é nos reinos espirituais. E um dia você também vai ascender, não abandonando a terra com desprezo, mas completando sua missão e retornando transformado. Essa frase trabalha com o que Rudolf Steiner chamava de corpo espiritual futuro, a parte de você que ainda não está totalmente desenvolvida, o potencial que você vai se tornar através de múltiplas encarnações. E quando você recita conscientemente, você está acelerando esse desenvolvimento, está puxando seu futuro espiritual para o presente, está dizendo ao cosmos: eu estou pronto para evoluir mais rápido. E o cosmos responde. Oportunidades aparecem. Sincronicidades se multiplicam. Sua vida começa a se reorganizar para te levar na direção da ascensão. 7ª frase. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Aqui muita gente treme. Julgamento, condenação, medo. Mas Rudolf Steiner revelava algo completamente diferente. O Cristo que vem julgar não é um juiz punitivo. É a consciência que revela a verdade. Quando você morre, segundo Rudolf Steiner, você passa pela revisão panorâmica. Você revive toda a sua vida. Mas não do seu ponto de vista. Você sente exatamente o que cada pessoa sentiu ao interagir com você. Essa é a presença do Cristo, não julgando de fora, mas permitindo que você se veja com clareza total, sem mentiras, sem máscaras, apenas a verdade nua. E isso é purificador, doloroso, sim, mas necessário, porque apenas na presença dessa verdade cristalina você pode realmente evoluir. E a frase diz que Ele julgará os vivos e os mortos. Isso significa que o julgamento crístico não acontece só após a morte. Acontece agora. A cada momento que você escolhe a verdade em vez da mentira, a autenticidade em vez da fachada. Quando você recita essa frase, você está convidando Jesus Cristo a julgar sua vida agora. Você está pedindo para ver a verdade sobre si mesmo. E isso exige uma coragem brutal. Mas quem faz isso cresce exponencialmente, porque você para de viver em ilusão. Você confronta suas sombras. Você assume a responsabilidade total. E então você pode mudar de verdade. 8ª frase. Creio no Espírito Santo. Depois de passar pelo Pai e pelo Filho, você chega ao Espírito Santo. E Rudolf Steiner ensinava que o Espírito Santo é a força que traz o futuro para o presente. O Pai criou o passado. O Filho redime o presente. O Espírito Santo constrói o futuro. E quando você diz creio no Espírito Santo, você está abrindo para receber a inspiração direta dos reinos espirituais. Você está dizendo, eu confio na sabedoria que vem de cima, eu me abro para ser guiado. Essa frase ativa o que Rudolf Steiner chamava de corpo de vida espiritual, uma camada ainda mais sutil que o eu superior. A parte de você que já vive no futuro e te puxa na direção da evolução. Pessoas que recitam essa frase conscientemente começam a ter sonhos proféticos, intuições súbitas que mudam o rumo da vida, inspirações criativas que vêm do nada, porque elas abriram o canal para o Espírito. Mas tem um perigo aqui. Lúcifer também oferece inspiração e Ahriman também sussurra ideias. Como saber que o que você recebe vem do Espírito Santo verdadeiro? Você já repetiu o credo, as palavras do Pai Nosso, a Ave Maria, centenas, talvez milhares de vezes. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Frases que escorregam pelos lábios, automáticas, sem peso, sem vida.
apenas o eco vazio de uma reza repetida na igreja, ou num terço corriqueiro. Mas Rudolf Steiner, um visionário espiritual, desvenda um segredo que a igreja por séculos manteve oculto. O credo não é uma simples declaração de fé, é uma fórmula espiritual, um código, e cada palavra, proferida com a consciência correta, tem o poder de despertar camadas profundas do seu ser, áreas inexploradas da sua própria existência. A maioria. Rudolf Steiner ensinava o teste. A inspiração do Espírito Santo sempre te faz mais livre, mais autônomo, mais responsável. Nunca te torna dependente, nunca te escraviza. Se a inspiração te faz sentir especial, escolhido, superior aos outros, é Lúcifer. Se te faz sentir controlado, obrigado, sem escolha, é Ahriman. Se te faz sentir livre, amoroso e responsável, é o Espírito. Nona frase. Na Santa Igreja Católica, essa frase causa confusão. Rudolf Steiner não era católico institucional. Ele criticava duramente a Igreja por ter deformado o cristianismo esotérico. Então, por que incluir essa frase? Porque Igreja Católica aqui não significa Vaticano. Católica vem do grego católicos, universal. A verdadeira Igreja Católica é a comunidade invisível de todas as almas que buscam Jesus Cristo. Não importa a sua religião formal, não importa se você vai à missa ou não. Se você busca a verdade espiritual com coração aberto, você faz parte da Igreja Universal. E quando você recita essa frase, você está reconhecendo que não caminha sozinho. Você faz parte de uma comunidade espiritual que atravessa tempo e espaço, milhões de almas, vivas e mortas, conectadas pelo fio de Jesus Cristo. Rudolf Steiner chamava isso de comunidade do Santo Graal, os guardiões do cristianismo esotérico verdadeiro. E quando você recita conscientemente, você se junta a eles. 10ª frase. Na comunhão dos santos. Santos aqui não são estátuas de gesso. São almas que completaram o processo de cristificação, que transformaram completamente seus 4 corpos, que se tornaram portais transparentes para o divino. E a comunhão significa que você pode acessá-los, pedir ajuda, receber orientação, porque no plano espiritual, tempo e espaço não existem, e almas elevadas trabalham ativamente para ajudar quem ainda está na jornada. Quando você recita essa frase com intenção, você abre a conexão. Você pode sentir presenças, intuir sabedoria, receber força de fontes que você não compreende racionalmente. Rudolf Steiner ensinava métodos específicos para fortalecer essa comunhão. E eu vou te passar exatamente o que ele recomendava. Mas antes, preciso te dizer algo importante sobre todo esse conhecimento que você acabou de receber. A igreja escondeu isso propositalmente, porque se você souber usar o credo corretamente, você não precisa de padre, não precisa de sacramento externo, não precisa de instituição intermediando sua relação com o divino. Você se torna seu próprio sacerdote, seu próprio iniciado, seu próprio portal. E isso o Vaticano nunca quis, porque instituições religiosas vivem de dependência. Quanto mais você precisa delas, mais poder elas têm. Quanto mais autônomo você fica, menos controle elas exercem. Por isso transformaram o credo em papagaio. Repita sem entender. Decore sem questionar. E o poder permanece dormindo enquanto você recita morto. 11ª frase, na remissão dos pecados. Pecado aqui não é lista de comportamentos proibidos. Rudolf Steiner revelava que pecado, na raiz grega hamartia, significa errar o alvo, desviar-se do caminho evolutivo da alma, e remissão não é perdão dado por autoridade externa.
É correção do curso, é voltar ao alinhamento, é apagar impressões kármicas negativas através de transformação consciente. Quando você recita essa frase sabendo disso, você está ativando um processo de purificação kármica. Você não está pedindo para Deus apagar seus erros magicamente. Você está assumindo responsabilidade por corrigi-los. E isso libera uma força tremenda, porque a culpa paralisa, mas a responsabilidade empodera. Rudolf Steiner ensinava que cada vez que você recita na remissão dos pecados, com a intenção de corrigir padrões destrutivos, você dá um passo na dissolução kármica, não instantânea, não milagrosa, mas real e progressiva. E pessoas que fazem isso diariamente relatam mudanças profundas, vícios que soltam, padrões que quebram, relacionamentos que curam, porque a estrutura kármica começa a se reorganizar. 12ª frase, na ressurreição da carne. A maioria interpreta literal. O corpo físico vai ressuscitar no fim dos tempos. Mas Rudolf Steiner revelava um significado muito mais profundo. Carne aqui é matéria redimida. É substância física transformada por influência espiritual. É o que acontece quando o espírito penetra completamente na matéria e a transfigura. Jesus Cristo ressuscitou em corpo etérico, não um cadáver reanimado, mas matéria espiritualizada. E essa é a promessa para toda a humanidade, através de múltiplas encarnações, através do trabalho consciente de desenvolvimento espiritual. Sua matéria física vai se refinando, ficando menos densa, mais luminosa, mais permeável ao espírito. E numa encarnação futura distante, você também vai ressuscitar em um corpo transformado, não mortal, não sujeito à doença e degeneração, mas imortalizado pela força crística. Quando você recita essa frase, você está acelerando esse processo, está plantando a semente da transformação futura no seu corpo presente, e ela começa a germinar. 13ª e última frase. E na vida eterna. Amém. Vida eterna não é duração infinita. É qualidade de existência fora do tempo. É o que você experimenta quando toca o eterno dentro de você. E Rudolf Steiner ensinava que você pode acessar a vida eterna agora. Não precisa morrer primeiro. Não precisa esperar o céu futuro. Toda vez que você transcende o ego e se conecta com seu eu superior, você está vivendo eternamente. Toda vez que você age por amor puro, sem esperar retorno, você está na vida eterna. Toda vez que você cria beleza ou verdade que vai sobreviver ao seu corpo, você está tocando o eterno. E quando você termina o credo com Amém, você está selando tudo. Amém significa assim seja. Que tudo que foi ativado nessas 13 frases se manifeste, que as sementes plantadas germinem, que os portais abertos permaneçam abertos. É uma conclusão poderosa, não casual, mas uma declaração de intenção férrea. Agora você conhece o mapa completo. 13 frases, 13 portais, 13 ativações dos seus corpos espirituais. Mas conhecer não basta. Você precisa praticar. E Rudolf Steiner deixou um método exato para fazer isso corretamente. O método de Rudolf Steiner para recitar o credo com consciência plena. Primeiro, nunca recite o credo correndo, nunca mecanicamente. Se você não tem tempo para fazer conscientemente, não faça. Melhor o silêncio autêntico que a repetição morta. Segundo, escolha um momento do dia onde você pode ter 7 minutos ininterruptos. De manhã é melhor porque seu corpo etérico está fresco do sono, mas qualquer hora funciona se você estiver presente. Terceiro, sente-se com a coluna ereta. Não precisa ser na posição de lótus, pode ser numa cadeira, mas a coluna reta
é essencial, porque permite que a força espiritual flua sem bloqueios. Quarto, respire profundamente 3 vezes. Expanda o abdômen na inspiração. Esvazie completamente na expiração. Isso limpa o corpo astral de impressões residuais e te traz para o momento presente. Quinto, divida o credo em blocos. Não recite tudo de uma vez. Recite uma frase. Pare, respire, sinta o que essa frase ativa em você. Só então vá para a próxima. Por exemplo, você diz: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para, fecha os olhos. Sente a conexão com seu corpo físico. Sente a solidez. Ancoragem na matéria. Respira 3 vezes, mantendo essa sensação. Só depois você passa para a próxima frase. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Para novamente. Sente agora a ativação do corpo etérico, calor no peito, vitalidade expandindo. Respira, ancora, e assim por diante, através das 13 frases, cada uma recebendo atenção total, cada uma sendo sentida no corpo, cada uma abrindo um portal específico. Sexto, quando chegar na 10ª frase, creio no Espírito Santo, abra-se para receber. Fique em silêncio depois dessa frase por 1 minuto inteiro e preste atenção. Intuições vêm, insights surgem, orientação desce. Não force, não invente, apenas permita. Se vier algo, agradeça. Se não vier nada, agradeça também. O Espírito trabalha no tempo dele. Sétimo, quando terminar com amém, não levante imediatamente. Fique sentado mais 2 ou 3 minutos, apenas sentindo, integrando, permitindo que as ativações se estabilizem nos seus corpos. Esse é o método completo, 7 minutos no mínimo. Pode ser mais. Se você sentir necessidade de ficar mais tempo em alguma frase específica, Rudolf Steiner recomendava fazer isso diariamente por 40 dias seguidos. Por que 40? Porque 40 dias é o tempo necessário para criar um novo padrão etérico, para gravar uma nova memória no corpo de vida. E ele alertava: você vai resistir. Seu ego vai dizer que é perda de tempo. Ahriman vai sussurrar que você tem coisas mais urgentes. Lúcifer vai te fazer sentir especial demais para precisar de práticas simples como essa. Ignore. Faça os 40 dias e então avalie pelos resultados. O que você pode esperar se fizer corretamente por 40 dias consecutivos? Primeira mudança. O sono melhora dramaticamente, porque seu corpo etérico se fortalece, e um corpo etérico forte regenera melhor durante o sono. Você acorda mais descansado, precisa de menos horas, seus sonhos ficam mais vívidos e instrutivos. Segunda mudança, sincronicidades se multiplicam, porque você abriu canais com os planos espirituais, e as hierarquias começam a orquestrar encontros, oportunidades, informações que você precisa, exatamente quando precisa. Terceira mudança, a clareza mental aumenta, porque seu corpo astral se purifica, menos larvas astrais consumindo sua energia mental, menos névoa, mais foco cristalino. Quarta mudança, a intuição se aguça, você começa a saber coisas sem saber como sabe. Começa a sentir pessoas sem precisar de palavras. Começa a prever situações antes de acontecerem, porque seu eu superior está mais conectado. Quinta mudança, a compaixão genuína cresce, não sentimentalismo, não emocionalismo, mas amor crístico real. Você começa a ver Cristo em cada pessoa, e isso muda radicalmente como você se relaciona. Sexta mudança, o medo da morte diminui, porque você começa a experienciar a vida eterna dentro de você. A morte vira transição, não fim.
e isso liberta você para viver mais plenamente agora. Sétima mudança. O propósito fica claro. Sua missão de alma começa a se revelar, não de forma dramática, mas em pequenas certezas que vão se acumulando até você saber exatamente por que encarnou nesta vida. Essas são mudanças que acontecem consistentemente. Quando você faz o método de Rudolf Steiner corretamente, mas tem um aviso crucial. Se você começar essa prática e não completar os 40 dias, pode ser pior que não ter começado, porque você abre portais sem estabilizá-los, ativa processos sem completá-los, e isso pode criar uma descompensação temporária. Então, se você vai fazer, comprometa-se. 40 dias, sem pular nenhum, mesmo em um dia ruim, mesmo quando você não sente vontade, especialmente quando você não sente vontade, porque o ego vai testar sua determinação e apenas a persistência constante vence a resistência interna. Agora, você acabou de aprender algo que a maioria dos católicos nunca vai saber, que a maioria dos padres nunca ensinou, que a igreja institucional escondeu por séculos: o poder real do credo, a tecnologia espiritual codificada nas suas 13 frases, o método antroposófico para ativar conscientemente seus corpos espirituais. Esse conhecimento foi censurado. Rudolf Steiner foi perseguido por revelar essas coisas. A antroposofia foi atacada pela igreja por descodificar o que deveria permanecer mistério. Mas você assistiu até aqui. Você buscou a verdade. E agora você sabe. Se esse vídeo revelou algo que transformou como você vê o credo, se você finalmente entendeu por que aquelas palavras carregam poder, tem uma forma de você proteger esse conhecimento e garantir que mais pessoas despertem. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio ao canal, é você dizendo: essa verdade sobre o credo precisa continuar sendo revelada. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda nos ensinamentos de Rudolf Steiner, estudo da antroposofia e coragem para falar o que a igreja quer manter oculto. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas ajudando financeiramente. Você está se tornando um guardião do cristianismo esotérico. Está garantindo que mais almas descubram o caminho direto ao Cristo, sem intermediários institucionais. Você faz parte de quem mantém a sabedoria de Rudolf Steiner viva e acessível. Agora vem a prática que você pode começar hoje mesmo. Ritual. Simplificado de Rudolf Steiner para iniciantes. Se 40 dias de 7 minutos parece muito, comece menor. Rudolf Steiner ensinava que é melhor começar pequeno e manter a constância do que começar grande e desistir. Então faça assim nos primeiros 7 dias. Manhã, acorde. E antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, sente na cama. Recite apenas a primeira frase do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Diga devagar, sinta cada palavra, coloque a mão no peito, respire profundamente depois. Apenas isso, 30 segundos. Faça isso 7 dias seguidos e preste atenção em como você se sente ao longo do dia. Compare com dias onde você não fez. Você vai notar a diferença. Depois dos primeiros 7 dias, adicione a segunda frase: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mais 7 dias com 2 frases, até você sentir que ficou automático, que seu corpo pede por aquilo. E então adiciona a terceira. E assim você vai construindo até as 13 frases completas. Pode levar 3 meses. Não importa. Importa que você está construindo uma base sólida. Rudolf Steiner dizia que é melhor devagar e profundo do que rápido e superficial, porque a transformação espiritual verdadeira não acontece em um workshop de fim de semana.
acontece através de uma prática diária simples, sustentada por tempo suficiente para reorganizar a estrutura etérica. E quando você completar as 13 frases e mantiver isso por 40 dias, você vai ter a experiência direta do poder do credo. Não porque eu falei, não porque Rudolf Steiner ensinou, mas porque você viveu. Agora eu quero saber, você recita o credo mecanicamente ou nunca pensou que ele tinha poder oculto? Comenta mecânico, se sempre recitou no piloto automático, ou descoberta, se esse vídeo revelou algo novo. Eu leio todos os comentários nos primeiros 30 minutos, e se você discorda de algo que Rudolf Steiner ensinou sobre o credo, comenta também. Esse espaço é para buscar a verdade, não para aceitar tudo cegamente. O próprio Rudolf Steiner incentivava o questionamento rigoroso. Você não precisa de um padre para acessar Jesus Cristo. Você não precisa de sacramento externo para ativar seus corpos espirituais. Você não precisa de instituição alguma, intermediando sua relação com o divino. O credo é uma fórmula espiritual direta, uma tecnologia de transformação, um portal codificado nas palavras mais familiares do cristianismo. E agora, você sabe como usá-lo. Recite com consciência. Respire com presença, ative seus corpos espirituais e assista sua vida se transformar, de dentro para fora. Jesus Cristo está esperando, não lá fora, numa igreja, mas aqui dentro, no silêncio sagrado do seu coração espiritual. E o credo é a chave que abre essa porta.